Olá! Esta apresentação irá abordar 3 temas, são eles potenciação, radiciação e logaritmo. Foi elaborada para a disciplina de Cálculo Diferencial Integral 1 do curso de Bacharelado em Engenharia Civil do Instituto Federal do Pará, Campus Santarém, sendo ministrada pelo professor Luciano Gonçalves. A equipe é composta pela Beatriz Gomes, Henrique Taveira, Isabel Dias, João Nascimento, Leonardo Braga e Melissa Farias. A potenciação é uma operação matemática que facilita a representação da multiplicação de um fator por ele mesmo várias vezes. Para expressar essa multiplicação de um número por ele n vezes, representamos como uma potência. Os elementos dessa potenciação são ditos como base, expoente e potência. Calcular a potência é realizar a multiplicação sucessiva desse número por ele várias vezes. Quando representamos uma potência, a leitura correta é dizer que o valor da base é elevado ao número do expoente. Por exemplo, a elevado a n, 3 elevado a 5 ou 3 elevados à quinta potência. Quando o expoente é 2 ou 3, além das formas usuais, nós podemos dizer que ele é elevado ao quadrado ou ao cubo sucessivamente. Dentro da potenciação, existem algumas propriedades e casos particulares. Agora eu irei fazer uma breve explicação das principais propriedades e casos particulares. Bom, começaremos pela propriedade da multiplicação. Nela, você conserva a base e soma os expoentes. Na propriedade da divisão, você conserva a base e subtrai os expoentes. Na propriedade da potência de potência, você conserva a base e multiplica os expoentes. A propriedade da decomposição é igual ao produto da potência de cada um dos fatores. A propriedade da fração é igual à divisão entre o dividendo elevado ao expoente dividindo pelo divisor elevado ao expoente. Já os principais casos particulares são: todo número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Como vocês podem ver, temos os exemplos na imagem. E agora os colegas irão dar continuidade à explicação do assunto. Logo após de entendermos a potenciação, vem o assunto da radiciação. Como o nome já é autoexplicativo, radiciação vem de raiz. Então, ela é uma operação matemática que permite encontrar a raiz de um número, inversa da potenciação. Então, o oposto da adição é a subtração e o oposto da multiplicação é a divisão, que tem como símbolo a raiz, que pode ser lembrada pela seguinte forma: qual o número que elevado a n é igual a x. Vou dar um exemplo. Raiz de 25. Não aparece o índice da raiz, mas ele é ao quadrado, dividido por 2. Então, a raiz de 25 é 5. Então, o inverso disso seria 5 vezes 5. No caso, a multiplicação daria 25. Em seguida, a representação é bem simples de entender. Temos aqui raiz de A elevado a n igual a B. A raiz é o radical, o A é o radicando, o B é a raiz, ou sendo assim o resultado final, e o n é o índice. Retornando o que eu expliquei anteriormente, se aparecer somente a raiz, ela é ao quadrado. Se ela aparecer o 3, ela é o cubo. Então, dando outros exemplos, a raiz de 144, ela não aparece o índice elevado a 2, mas a gente sabe que ela é ao quadrado. Então, o resultado é 12. Um outro exemplo é a raiz cúbica de 216. No caso, ele é dividido por quanto para dar o resultado a 216? É 6. Então, 6
multiplicado por 6 multiplicado por 6 é igual a 216. Agora vamos falar sobre algumas ferramentas da radiciação. Quando tivermos uma multiplicação entre duas raízes e elas tiverem o mesmo índice, nós vamos multiplicar os radicandos e conservar esse índice. E quando esses índices forem diferentes, nós vamos ter que fazer o MMC entre eles. O resultado desse MMC vai ser o índice da nossa raiz. Nós vamos pegar esse mesmo resultado e dividir pelos índices anteriores, sendo que cada um vai ocupar o seu lugar no expoente do radicando. E quando tivermos uma raiz dentro de uma raiz, basta multiplicar os seus índices e conservar o radicando. E para transformar um radical em potência, basta conservar o radicando. O nosso índice vai virar o denominador, enquanto o expoente desse radicando vai virar o numerador, obtendo assim um expoente fracionário. Vou falar sobre o logaritmo. Afinal, o que é o logaritmo? Um sinônimo dessa palavra é expoente, ou seja, o logaritmo é um expoente. Tá, mas de quem e de qual base, Mel? Bom, vamos lá. Na matemática, um logaritmo é expresso de forma logaritmo de A na base B, que é igual a um valor que vamos chamar de C. Esse valor A é chamado de logaritmando e o B é chamado de base. E para facilitar a nossa vida, eu trouxe alguns macetes das propriedades. Na primeira propriedade, vamos ver que log de um número na mesma base é sempre 1. No exemplo, vemos o log de 7 na base 7, ou seja, será sempre igual a 1. Segundo, log de um número elevado a um expoente em uma base B. O que eu vou fazer? Nesse caso, a gente vai usar a regrinha do peteleco. Ou seja, no expoente do de cima, eu dou o peteleco e ele vai lá para frente, multiplicando toda a estrutura. Nesse exemplo, vemos que está o logaritmo 8 na base 2. E como não vemos nenhum expoente, a gente vai transformar o 8 fatorando o mesmo. 8 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo. Então, eu reescrevo log de 2 elevado a 3 na base 2. Ou seja, dou o peteleco no 3, onde vai para frente multiplicar a estrutura, ficando 3 que multiplica log de 2 na base 2. E como o log de um número na mesma base é sempre 1, vamos substituir lá o log de 2 na base 2 por 1, que vai multiplicar o 3 e o resultado será 3, pois 3 vezes 1 é 3. A terceira propriedade ela é bem simples de entender, pois ela é bem parecida com a segunda. Na segunda propriedade, nós vimos que o expoente ele estava no logaritmando e ele passava multiplicando a estrutura. Agora, na terceira propriedade, o expoente ele está na base e aí ele vai passar dividindo, ou seja, log de A na base B elevado ao expoente n é igual a 1 sobre n vezes log de A na base B. Aqui um exemplo para praticarmos. Log de 2 na base 8. Para resolver esse exemplo, nós temos que lembrar que o log de um número na mesma base é igual a 1, ou seja, nós podemos pegar o 8 e fatorar. 8 por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. 8 é igual a 2 elevado ao cubo. E agora ficou o log de 2 na base 2 elevado ao cubo. E para resolvermos é só colocarmos em prática a terceira propriedade, onde o expoente da base vai passar dividindo. Então ficou 1/3 vezes log de 2 na base 2, log de um número na mesma base é igual a 1, 1/3 vezes 1 é igual a 1/3, ou seja, log de 2
na base 8 é igual a 1/3. A quarta propriedade, ela diz que o log de 1, independente qual seja a base, ela é igual a 0. Então, nós já podemos pular para o desafio. Olhando aqui o desafio, nós podemos ir direto no log de 1 na base 5. Log de 1, independente qual seja a base, é igual a 0. Aqui menos log de 10. Quando não tem nada no G, subtém-se que tem o 10, ou seja, log de um número na mesma base é igual a 1. E aqui fica faltando o log de 16 na base 8. Nós podemos transformar eles para que eles fiquem na mesma base, ou seja, fatorando o 16 ele vai ficar igual a 2 elevado à quarta potência e o 8 ele vai ficar igual a 2 elevado ao cubo. E aí nós podemos lembrar da segunda e da terceira propriedade, onde na segunda propriedade o expoente que estava no logaritmando ele vai passar multiplicando, e a terceira propriedade ele diz que o expoente que está na base ele vai passar dividindo, ou seja, vai ficar 4/3 vezes log de 2 na base 2. Log de um número na mesma base é igual a 1, ou seja, vai ficar 4/3 menos 1. Fazendo o MMC vai ficar 4 menos 3 sobre 3, que é igual a 1/3. Agradecemos a atenção.